Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Vocês são manipulados ou manipuladas, eu quis dizer que o autor da violência tentou fazer isso, a instigar vocês a falar sobre algo que a gente não tinha falado aqui. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder, mas foi o que ele tentou fazer. Mas não conseguiu. Tudo bem, mas ele tentou fazer e eu não posso medir isso. Mas a senhora compreende que não dá para senhora falar com você. Vereadora, a senhora já concluiu sua fala? Bom, eu acabei de receber aqui, então, a denúncia, né, do seu gabinete sobre a violência política de gênero contra o vereador Dilemar Alencar, reforçando, inclusive, aquilo que a senhora acolhe, a denúncia. Vou analisar e ver como que a gente procede dentro da comissão com relação a essa denúncia. Eu queria que acompanhasse. E como a senhora mesmo disse, denúncias, que não é o que nós estamos fazendo hoje aqui, mas denúncias contra parlamentares, vereadores, devem ser feitas na comissão de ética, e eu acredito que a senhora já tem essa ciência, porque a senhora mesmo citou isso aqui, então a gente, como comissão, vai acompanhar, e essa denúncia, no caso, vai ter desdobramento em outra comissão. Quero passar agora a palavra para a vereadora Maísa Leão. Obrigada, vereadora Michele Alencar, presidente dessa comissão. Peraí. A partir de agora que vai começar? Não, já começou faz tempo. É que nós ficamos sabendo, Não, já tinha avisado desde a semana passada. mas não... E aí, falaram que reunião que não tem deliberação de projeto não é transmitida. Mas está sendo gravado aqui. Então, para vamos acompanhar. a partir daí. Tá bom. Vamos lá. Depois entrega. Bom dia, vereadora Edna. Então, vamos começar. Vou tentar falar o mais serenamente para a gente passar por todas as etapas. Eu tenho um desconforto quando a senhora fala, eu sou a única que isso, que aquilo, porque estão nos jogando. Eu acho que a gente podia, a partir desse momento, dentro de uma comissão na qual nós trabalharemos por nós, mulheres pretas, brancas, de todos os tipos de origem, ter um pouquinho mais de respeito pelas nossas trajetórias. Eu respeito a trajetória da senhora e jamais a critiquei, nem em plenário, nem em eventos. Mas já aconteceu diversas vezes da senhora rotular tanto o meu trabalho quanto da vereadora Michele, inclusive em eventos. Eu guardo uma frase que a senhora falou, e talvez a senhora tenha falado e nem tenha notado. A senhora falou, apesar de branca e privilegiada, eu gostaria de dizer parabéns a você, vereadora, por ter sensibilidade pelos pretos periféricos. Eu vejo que a senhora pouco sabe da minha história. E não quis rebater no momento, mas eu acredito que depois da fala de hoje, eu gostaria de pedir para a senhora que quando fosse rotular ou criticar, lembrasse que é uma mulher branca, mas é uma mulher que chegou aqui com todas as dificuldades que a senhora sabe quais são as dificuldades de uma mulher estar na política. Então temos aqui 25 vereadores, 3 mulheres apenas. Seria de grande valia que nós, mulheres dessa casa, não rotulássemos umas às outras. E nos nossos discursos tivéssemos o cuidado de não colocar dentro de pacotes o trabalho de umas às outras. Por diversas vezes eu tive que explicar que cheguei aqui sem ajuda de governo do Estado, sem ajuda de prefeitura, porque muitas vezes no discurso da senhora, a senhora fala sobre aqueles que representam o governo do Estado. E quando a senhora fala isso logo após uma fala minha, o intrínseco está explícito. Então eu estou aqui pedindo para a senhora, considere, reconsidere as manifestações em relação às suas colegas de plenário, porque nós três temos certeza que nós passamos muito mais dificuldades que os nossos colegas homens, porque isso é natural da nossa sociedade. Dito isso, eu vou começar pelo fato. Quando o fato aconteceu, primeira matéria que saiu na imprensa, obviamente que a imprensa entrou em contato para saber a minha opinião, o que eu achava disso. Muitos, de forma sensacionalista, eu já fui vítima desse sensacionalismo, eu já fui vítima de violência política de gênero, eu já tive das violências mais terríveis acontecendo num mandato de 60 dias, que eu, até hoje, movo ações criminais e civis contra pessoas, porque essas pessoas me atacaram de forma mais profunda. E eu jamais diria, ninguém me defendeu. Não jogaria essa carta
carga nem na senhora nem na vereadora Michele. Talvez vocês não sabiam como me defenderiam de algo que eles sequer sabiam. E ao fazer isso, eu as descredencio. Então eu jamais faria isso. Então é isso que eu peço a reflexão entre nós. Então, quando me procuraram, o que eu respondi? Não sei sobre o assunto. Não posso opinar. Li as informações em todos os sites, até para eu me ater ao que estava acontecendo. E procurei, no primeiro momento, a doutora Fabiana, que é a minha referência, né, na parte legislativa, de direito, de conhecimento de causa, da casa. Doutora Fabiana, é verdade que a vereadora Edna exonerou a chefe de gabinete grávida? A doutora Fabiana falou, ai meu Deus, que pergunta. Eu falei, não, eu estou perguntando a título de informação, se a senhora disser que a senhora não pode responder, eu compreendo, e vou buscar a resposta da vereadora Edna. Então, conversei com a Michele. Falei, vereadora Michele, você como presidente da Comissão da Mulher, esse é um fato que envolve uma mulher, no caso, duas mulheres, vereadora Edna e sua chefe de gabinete. O que você acha de debatermos isso na reunião da Comissão das Mulheres, para que nós tenhamos a certeza de que essas duas mulheres estão sendo contempladas com o trabalho da comissão, que é preservar e lutar pelo direito dessas mulheres, debater os direitos, porque nós não temos nas comissões permanentes só a atribuição de debater projetos. Nós temos também a atribuição de debater causas sociais, acontecimentos sociais, tudo aquilo que envolve mulheres no nosso município de Cuiabá. E a vereadora Michele falou, é isso que eu estava pensando mesmo. A princípio, tanto ela quanto eu não tínhamos a menor intenção de falar sobre isso no plenário, porque seria desrespeitoso. E isso é algo que ambas pensamos. Então, nós conversamos sobre isso, ela falou, vou convocar. Eu falei com ela porque ela era presidente. Se eu fosse a presidente, nem teria falado com ela, eu teria direto convocado. Se a senhora fosse a presidente, eu teria ligado para a senhora e pedido que a senhora convocasse uma reunião da comissão para falarmos desse assunto, visto que ele fala sobre os direitos de mulheres. E daí o vereador de Ramalho sobe em tribuna e fala sobre a situação. Quando ele sobe em tribuna e fala sobre a situação, ele expõe para toda a sociedade a situação e ainda joga em nosso colo a responsabilidade. Muito diferente de ser manipulada, eu respondi a algo que foi jogado no meu colo, a público. Eu não poderia fingir que não ouvi, fingir que aquilo não estava acontecendo. Eu tinha que, com todo respeito, foi o que eu fiz, subi, falei sobre a situação, como estou falando agora, não tenho informações, não posso dirimir qualquer opinião, porque não tenho materialidade suficiente para dizer se foi certo, se foi errado, e pretendo ouvir a vereadora Edna na reunião da Comissão da Mulher, como estamos fazendo aqui agora. Então, aos meus 42 anos, eu posso dizer para a senhora assim, claramente que nenhum homem me manipula. Eu me preparei para estar aqui neste cargo. E se eu fosse manipulável, certamente a minha carreira política seria curta e dolorosa, inclusive para a minha família. Porque graves consequências para uma mulher que infelizmente não conseguiu se preparar, não teve o respaldo suficiente para isso, para entrar em um meio onde tem muito poder envolvido, onde tem muito dinheiro envolvido e muitas intenções de manipulação. Então a senhora saiba de todo o coração que se eu falar uma frase, essa frase veio da minha boca, da minha vontade, do meu cérebro, do meu entendimento. Dito isso, em relação à servidora, quando perguntado, foi exonerada? A senhora muitas vezes fala, não foi uma exoneração. Nós precisamos deixar claro que foi uma exoneração. Foi uma exoneração feita em comum acordo. O que foi pago a ela foi em caráter indenizatório, porque temos essa lei que protege mulheres gestantes. Então, a pergunta, a chefe de gabinete gestante da vereadora Edna foi exonerada? Sim, foi exonerada. Foi pago a ela, em caráter indenizatório, o valor correspondente à estabilidade que ela tinha direito? Sim, foi pago em caráter indenizatório. O pagamento foi realizado pelo gabinete da vereadora Edna ou pela Câmara de Vereadores? Foi realizado pela Câmara de Vereadores, visto que a relação patronal é entre Câmara de Vereadores e servidores. Quando tudo isso foi exposto e eu entendi que o fato aconteceu dessa forma, é óbvio que a explicação que a senhora deu, que nós não tínhamos acesso, de que foi feito em comum acordo, de que foi feita uma conversa, de que ela estava confortável com a situação, isso muda muito a perspectiva de violência ou não.
Violação de direito, a gente vai entender que sim, houve uma demissão de uma mulher gestante, ela tem o direito de não ser demitida, mas vocês entraram em acordo, ela entrou em acordo com a senhora. O pagamento feito é indenizatório. A questão que me procuraram e muitos munícipes, inclusive, ficaram desconfortáveis em saber quando eles me perguntaram de onde vem esse dinheiro. Falei, vem da Câmara. Se vem da Câmara, vem do duodécimo? Vem do duodécimo. Se vem do duodécimo, vem dos impostos pagos pela população? Sim, vem dos impostos pagos pela população. Muitos munícipes falaram, eu não queria pagar essa conta. Se sentiram desconfortáveis. E eu não os culpo. Muitas vezes eles não querem pagar diversas contas que pagam para o nosso funcionamento aqui. Como eu falei outro dia em sessão, nós estamos brigando por qualidade de atendimento no SUS e nós mesmos, vereadores, temos um auxílio saúde. Nós não precisamos usar as UPAs, policlínicas e unidades de saúde municipais. Então, que contrassenso quando um vereador me pediu 30 dias de paciência para falar com o secretário de saúde, sendo que nós, vereadores, temos a população que não está tendo acesso à saúde pagando o nosso acesso à saúde. Então, de todas as explicações que a senhora deu, eu me dou por satisfeita no quesito entender que não houve violência, e sim que houve uma violação de direito em acordo, e que essa chefe de gabinete estava de acordo. Porque quando eu falo violação de direito, eu falo no sentido do rigor da lei. Não poderíamos demitir, exonerar uma mulher gestante. Essa mulher gestante entrou em acordo com a senhora, ela falou, é melhor. Eu vejo, pelo que a senhora trouxe para nós, né? Eu vejo que dentro da atribuição de chefe de gabinete eu não conseguiria atendê-la, qual será a melhor solução? A senhora mesmo falou que essa solução foi colegiada dentro do gabinete, entre todas as pessoas que estão no gabinete da senhora. Então, se alguém me perguntar, essa mulher sofreu violência? A violência foi pela exposição, por diversas outras coisas. Mas nós precisamos nos ater às responsabilidades. Eu, como representante da população, que ouvi diversas pessoas, deixo aqui a reflexão sobre a responsabilidade da população pagar por essa indenização. Eu acredito que se fosse eu, vereadora Raíssa, no lugar da senhora, eu assumiria esse custo. Porque muitas pessoas, muitos munícipes, disseram estar desconfortáveis de que seus impostos foram usados para pagar algo que poderia ser evitado, na percepção desses munícipes, para pagar algo que seja relacionado a uma multa, né? Então essa multa foi paga pelo povo. Deixo essa reflexão para a senhora, porque no caso da Câmara não houve qualquer infração. De fato, o presidente Chico 2000, ele aceitou, acatou, porque ele tem a relação patronal com a servidora. E a partir do momento que ficou insustentável a continuidade da servidora, a Câmara tinha realmente que pagar, não tem outra saída, não tem outra opção. Mas precisamos refletir o quanto isso impacta a vida da população e das pessoas que não se sentem bem em pagar essa conta. Dito isso, acredito que em relação à servidora, eu me dou por satisfeita, vereadora Michele, acredito na palavra da vereadora Edna, não vejo necessidade em confirmar com a servidora, visto que a vereadora Edna é uma pessoa responsável, não estaria aqui criando uma história num dispositivo como essa comissão, que é um dispositivo oficial. Dou abertura para que essa servidora venha conversar comigo, com a vereadora Michele no gabinete, se ela se sentir confortável, mas jamais iria atrás dela, visto que ela está gestante, está passando por uma situação muito difícil, já foi exposta o suficiente. Acredito que seria uma violência maior inquiri-la e a palavra da senhora, para mim, é o suficiente. Em relação ao vereador Gilimário, acredito que nós devemos, enquanto comissão, acompanhar. Fico desconfortável, sim, dele ter subido em plenário para falar sobre isso, mas também acredito que cabe a essa casa não fingir que não aconteceu. Se tivesse acontecido no meu gabinete, eu acharia perfeitamente normal que a comissão me chamasse, que a comissão de ética me chamasse para conversar, porque é para isso que servem as comissões, para debater, não para acusar. Né? Assim como a gente fala sempre que quando abre-se uma comissão processante contra o prefeito, a gente está condenando o prefeito, sim, abrindo um processo de investigação, onde ele terá a oportunidade de se defender. A mesma coisa é debater algo como isso que aconteceu dentro de uma comissão. É prerrogativa da comissão. Então, me coloco aqui à disposição para acompanhar
a denúncia que a senhora vai fazer, dar todo o respaldo para o que vai acontecer nessa casa, fazermos outras reuniões de acompanhamento, deliberações sobre o assunto. Essa é uma das minhas pautas, e acredito que pauta de vocês duas, porque não faz sentido a gente não olhar a violência contra mulheres em todos os seus âmbitos, seja ela moral, doméstica ou no ambiente de trabalho, pior ainda, no ambiente político, é por isso que existe uma lei específica. Eu acredito que conseguimos esclarecer, mas deixo para a senhora a reflexão sobre o que responderemos para os munícipes em relação ao pagamento da multa. Eu, Maísa, como vereadora e como representante desses munícipes, acredito que essa responsabilidade não deveria ser deles. Passo para a senhora a reflexão sobre isso. Me dou por satisfeita, presidente Michele, porque é isso. Muito obrigada, vereadora Maísa. Vereadora Edna, mais alguma pontuação? Não, eu queria responder a vereadora, pode ser? Então, eu acho que você levantou questões, Maísa, que a gente pode debater ainda bastante aqui na casa ou até fora dela. Falar sobre privilégios. Quando eu falo privilégios, eu não estou, na minha conceituação, da onde eu venho, das leituras que eu faço, da trajetória de conhecimento que eu tenho, e de forma nenhuma estou desqualificando por ti dizer que você é uma pessoa branca, mulher branca, privilegiada. Isso é muito óbvio. Então, e na verdade, Maísa, quando a gente fala de privilégios, todos nós temos privilégios. Eu sou uma pessoa preta que tem privilégios também. Porque o fato de eu ter privilégio me coloca aqui. Se eu não tivesse o privilégio de ter uma capacidade, uma trajetória de vida que minha mãe deixou de fazer muita coisa para ela, deixou de comprar as coisas em casa para poder dedicar naquela pobreza que para a gente só estudar, eu não teria estudado, eu não estaria aqui. Então, assim, isso é privilégio. E quando a gente fala em privilégio, a gente não está falando para desqualificar o outro. A gente está dizendo o seguinte: na sociedade que nós vivemos, há hierarquias sociais que às vezes são imperceptíveis para nós todos. Por exemplo, os homens têm privilégios. Independente se eles são brancos ou pretos, eles têm privilégios, pelo fato de serem homens. E é por isso que a sociedade é sustentada pelas costas das mulheres, nas costas das mulheres. A opressão contra as mulheres é a primeira forma de opressão antes mesmo do capitalismo. Mas o capitalismo se apropriou dessa opressão para poder manter as mulheres nessa condição. E é por isso que a gente tem representatividade. E é por isso que eu não vou para o plenário fazer uma crítica pessoal nem com vocês duas, embora a gente tenha divergências. Porque eu sei que ao fazer isso, eu não estou fazendo só contra vocês. Eu estou fazendo contra todas as mulheres. Porque nós, mulheres, nós não somos vistas como indivíduo. Assim como as pessoas pretas não são vistas como indivíduo. Quando a Maísa fala, enquanto mulher que está aqui representando uma parte das mulheres nesse plenário, ela não é a Maísa só. São as mulheres. É algo que as mulheres fizeram com o mandato delas. Quando uma pessoa preta erra, não é o CPF daquela pessoa preta que erra. São todos os pretos. Está vendo como que é o preto? Está vendo como que é o negro? Então, a forma de opressão das mulheres, do povo preto, eles traçam caminhos muito parecidos ao longo da história. E toda opressão é uma hierarquia de privilégios. Então, todos nós temos privilégios. Alguns, e para a gente poder combater o machismo, para a gente combater o racismo, a primeira coisa a ser feita é a gente reconhecer esses privilégios. Por isso a gente não pode se ofender quando eu falo para você que você é privilegiada, que a Michele é privilegiada, porque claro que vocês são. E reconhecer isso não quer dizer descredenciar vocês, nem desqualificar vocês. E aí, o que eu faço com esse privilégio? O que eu, Edna, faço com o meu privilégio? Com o meu privilégio, eu faço o seguinte: eu monto uma equipe no meu gabinete que representa exatamente a diversidade que eu luto. É mais difícil? Sim, é mais difícil. Sabe por quê? Porque eu sou professora da universidade. E eu poderia ir na universidade e pegar os mais qualificados da universidade e trazer para trabalhar no meu gabinete. Mas eu não faço isso. Eu faço o mais difícil, que é para poder ser coerente com as pautas que eu defendo. Se eu defendo o povo negro, especialmente as mulheres negras, como é que minha chefe do gabinete não vai ser uma mulher negra? Tem que ser. E essa é uma demanda, é uma proposta minha desde a campanha. Eu já enfrentei muitos problemas com isso. Por exemplo, durante a campanha, foram poucas pessoas, inclusive próximas a mim, falaram assim: olha, você fica só defendendo as mulheres pretas, não é isso. Mas eu estou lá na base da liderança social.
Então, quando eu falo de privilégios, quando eu falei de você naquela... Eu me lembro muito bem na Assembleia Legislativa, numa audiência convocada pela Janaína Riva, na verdade eu te fiz um elogio. Vocês são manipulados ou manipuladas, eu quis dizer que o autor da violência tentou fazer isso, a instigar vocês a falar sobre algo que a gente não tinha falado aqui. Ele não tem esse poder, mas foi o que ele tentou fazer. Mas não conseguiu. Tudo bem, mas ele tentou fazer e eu não vou admitir isso. Mas a senhora compreende que não dá para senhora falar com você. Vereadora, a senhora já concluiu sua fala? Bom, eu acabei de receber aqui, então, a denúncia, né, do seu gabinete sobre a violência política de gênero contra o vereador Dilemar Alencar, reforçando, inclusive, aquilo que a senhora acolhe, a denúncia. Vou analisar e ver como que a gente procede dentro da comissão com relação a essa denúncia. Eu queria que acompanhasse. E como a senhora mesmo disse, denúncias, que não é o que nós estamos fazendo hoje aqui, mas denúncias contra parlamentares, vereadores, devem ser feitas na comissão de ética, e eu acredito que a senhora já tem essa ciência, porque a senhora mesmo citou isso aqui, então a gente, como comissão, vai acompanhar, e essa denúncia, no caso, vai ter desdobramento em outra comissão. Quero passar agora a palavra para a vereadora Maísa Leão. Obrigada, vereadora Michele Alencar, presidente dessa comissão. Peraí. A partir de agora que vai começar? Não, já começou faz tempo. É que nós ficamos sabendo. Não, já tinha avisado desde a semana passada. Mas não. E aí, falaram que reunião que não tem deliberação de projeto não é transmitida? Mas está sendo gravado aqui. Então, Pra vamos acompanhar. gravar a partir daí. Tá bom. Vamos lá. Depois eu entrego a gravação. Bom dia, vereadora Edna. Então, vamos começar. Vou tentar falar o mais serenamente para a gente passar por todas as etapas. Eu tenho um desconforto quando a senhora fala, eu sou a única que isso, que aquilo, porque estão jogando. Eu acho que a gente podia, a partir desse momento, dentro de uma comissão na qual nós trabalharemos por nós, mulheres pretas, brancas, de todos os tipos de origem, ter um pouquinho mais de respeito pelas nossas trajetórias. Eu respeito a trajetória da senhora e jamais a critiquei, nem em plenário, nem em eventos. Mas já aconteceu diversas vezes da senhora rotular tanto o meu trabalho quanto da vereadora Michele, inclusive em eventos. Eu guardo uma frase que a senhora falou, e talvez a senhora tenha falado e nem tenha anotado. A senhora falou, apesar de branca e privilegiada, eu gostaria de dizer parabéns a você, vereadora, por ter sensibilidade pelos preços periféricos. Eu vejo que a senhora pouco sabe da minha história. E não quis rebater no momento, mas eu acredito que depois da fala de hoje, eu gostaria de pedir para a senhora que quando fosse rotular ou criticar, lembrasse que é uma mulher branca, mas é uma mulher que chegou aqui com todas as dificuldades que a senhora sabe quais são as dificuldades de uma mulher estar na política. Então temos aqui 25 vereadores, 3 mulheres apenas. Seria de grande valia que nós, mulheres dessa casa, não rotulássemos umas às outras. E nos nossos discursos tivéssemos o cuidado de não colocar dentro de pacotes o trabalho de umas às outras. Por diversas vezes eu tive que explicar que cheguei aqui sem ajuda do governo do estado, sem ajuda de prefeitura, porque muitas vezes no discurso da senhora, a senhora fala sobre aqueles que representam o governo do estado. E quando a senhora fala isso logo após uma fala minha, o intrínseco está explícito. Então eu estou aqui pedindo para a senhora, reconsidere as manifestações em relação às suas colegas de plenário, porque nós três temos certeza que nós passamos muito mais dificuldades que os nossos colegas homens, porque isso é natural da nossa sociedade. Dito isso, eu vou começar pelo fato. Quando o fato aconteceu, primeira matéria que saiu na imprensa, obviamente que a imprensa entrou em contato para saber a minha opinião, o que eu achava disso. Muitos, de forma sensacionalista, eu já fui vítima desse sensacionalismo, eu já fui vítima de violência política de gênero, eu já tive das violências mais terríveis acontecendo num mandato de 60 dias, que eu, até hoje, movo ações criminais e civis contra pessoas, porque essas pessoas me atacaram de forma mais profunda. E eu jamais diria, ninguém me defendeu. Não jogaria essa carga nem na senhora, nem na vereadora Michele. Talvez vocês não sabiam como me defenderiam de algo que eles sequer sabiam. E, ao fazer isso, eu as descredencio
Então eu jamais faria isso. Então é isso que eu peço a reflexão entre nós. Então, quando me procuraram, o que eu respondi? Não sei sobre o assunto, não posso opinar. Li as informações em todos os sites, até para eu me ater ao que estava acontecendo, e procurei, no primeiro momento, a doutora Fabiana, que é a minha referência, né, na parte legislativa, de direito, de conhecimento de causa, da casa. Doutora Fabiana, é verdade que a vereadora Edna exonerou a chefe de gabinete grávida? A doutora Fabiana falou, ai meu Deus, que pergunta. Eu falei, não, eu estou perguntando a título de informação, se a senhora disser que a senhora não pode responder, eu compreendo, e vou buscar a resposta da vereadora Edna. Então, conversei com a Michele, falei, vereadora Michele, você como presidente da Comissão da Mulher, esse é um fato que envolve uma mulher, no caso, duas mulheres, vereadora Edna e sua chefe de gabinete, o que você acha de debatermos isso na reunião da Comissão das Mulheres, para que nós tenhamos a certeza de que essas duas mulheres estão sendo contempladas com o trabalho da comissão, que é preservar e lutar pelo direito dessas mulheres, debater o direito, porque nós não temos nas comissões permanentes só a atribuição de debater projetos, nós temos também a atribuição de debater causas sociais, acontecimentos sociais, tudo aquilo que envolve mulheres no nosso município de Cuiabá. E a vereadora Michele falou, é isso que eu estava pensando mesmo. A princípio, tanto ela quanto eu não tínhamos a menor intenção de falar sobre isso no plenário, porque seria desrespeitoso. E isso é algo que ambas pensamos. Então, nós conversamos sobre isso, ela falou, vou convocar. Eu falei com ela porque ela era presidente. Se eu fosse a presidente, nem teria falado com ela, eu teria direto convocado. Se a senhora fosse a presidente, eu teria ligado para a senhora e pedido que a senhora convocasse uma reunião da comissão para falarmos desse assunto, visto que ele fala sobre os direitos de mulheres. E daí o vereador de Jamário sobe em tribuna e fala sobre a situação. Quando ele sobe em tribuna e fala sobre a situação, ele expõe para toda a sociedade a situação e ainda joga em nosso colo a responsabilidade. Muito diferente de ser manipulada, eu respondi a algo que foi jogado no meu colo a público. Eu não poderia fingir que não ouvi, fingir que aquilo não estava acontecendo. Eu tinha que, com todo respeito, foi o que eu fiz, subi, falei sobre a situação, como estou falando agora, não tenho informações, não posso dirimir qualquer opinião, porque não tenho materialidade suficiente para dizer se foi certo, se foi errado, e pretendo ouvir a vereadora Edna na reunião da Comissão da Mulher, como estamos fazendo aqui agora. Então, aos meus 42 anos, eu posso dizer para a senhora assim, claramente que nenhum homem me manipula. Eu me preparei para estar aqui neste cargo. E se eu fosse manipulável, certamente a minha carreira política seria curta e dolorosa, inclusive para a minha família. Porque graves consequências para uma mulher que infelizmente não conseguiu se preparar, não teve o respaldo suficiente para isso, para entrar em um meio onde tem muito poder envolvido, onde tem muito dinheiro envolvido e muitas intenções de manipulação. Então a senhora saiba de todo o coração que se eu falar uma frase, essa frase veio da minha boca, da minha vontade, do meu cérebro, do meu entendimento. Dito isso, em relação à servidora, quando perguntaram, foi exonerada? A senhora muitas vezes fala, não foi uma exoneração. Nós precisamos deixar claro que foi uma exoneração. Foi uma exoneração feita em comum acordo. O que foi pago a ela foi em caráter indenizatório, porque temos essa lei que protege mulheres gestantes. Então, a pergunta, a chefe de gabinete gestante da vereadora Edna foi exonerada? Sim, foi exonerada. Foi pago a ela, em caráter indenizatório, o valor correspondente à estabilidade que ela tinha direito? Sim, foi pago em caráter indenizatório. O pagamento foi realizado pelo gabinete da vereadora Edna ou pela Câmara de Vereadores? Foi realizado pela Câmara de Vereadores, visto que a relação patronal é entre Câmara de Vereadores e servidores. Quando tudo isso foi exposto e eu entendi que o fato aconteceu dessa forma, é óbvio que a explicação que a senhora deu, que nós não tínhamos acesso, de que foi feito em comum acordo, de que foi feita uma conversa, de que ela estava confortável com a situação, isso muda muito a perspectiva de violência ou não. Violação de direito, a gente vai entender que sim, houve uma demissão de uma mulher gestante, ela tem o direito de não ser demitida, mas vocês entraram em acordo, ela entrou em acordo com a senhora. O pagamento feito é indenizatório.
A questão que me procuraram, e muitos munícipes, inclusive, ficaram desconfortáveis em saber quando eles me perguntaram de onde vem esse dinheiro. Falei, vem da Câmara. Se vem da Câmara, vem do duodécimo? Vem do duodécimo. Se vem do duodécimo, vem dos impostos pagos pela população? Sim, vem dos impostos pagos pela população. Muitos munícipes falaram, eu não queria pagar essa conta. Se sentiram desconfortáveis. E eu não os culpo. Muitas vezes eles não querem pagar diversas contas que pagam para o nosso funcionamento aqui. Como eu falei outro dia em sessão, nós estamos brigando por qualidade de atendimento no SUS e nós mesmos, vereadores, temos um auxílio saúde. Nós não precisamos usar as UPAs, policlínicas e unidades de saúde municipais. Então, que contrassenso quando um vereador me pediu 30 dias de paciência para falar com o secretário de saúde, sendo que nós, vereadores, temos a população que não está tendo acesso à saúde pagando o nosso acesso à saúde. Então, de todas as explicações que a senhora deu, eu me dou por satisfeita no quesito entender que não houve violência, e sim que houve uma violação de direito em acordo, e que essa chefe de gabinete estava de acordo. Porque quando eu falo violação de direito, eu falo no sentido do rigor da lei. Não poderíamos demitir, exonerar uma mulher gestante. Essa mulher gestante entrou em acordo com a senhora. Ela falou, é melhor. Eu vejo, pelo que a senhora trouxe para nós, né? Eu vejo que dentro da atribuição de chefe de gabinete eu não conseguiria atendê-la. Qual será a melhor solução? A senhora mesmo falou que essa solução foi colegiada dentro do gabinete, entre todas as pessoas que estão no gabinete da senhora. Então, se alguém me perguntar, essa mulher sofreu violência? A violência foi pela exposição, por diversas outras coisas. Mas nós precisamos nos ater às responsabilidades. Eu, como representante da população, que ouvi diversas pessoas, deixo aqui a reflexão sobre a responsabilidade da população pagar por essa indenização. Eu acredito que se fosse eu, vereadora Raíssa, no lugar da senhora, eu assumiria esse custo. Porque muitas pessoas, muitos munícipes, disseram estar desconfortáveis de que seus impostos foram usados para pagar algo que poderia ser evitado, na percepção desses munícipes, para pagar algo que seja relacionado a uma multa, né? Então essa multa foi paga pelo povo. Deixo essa reflexão para a senhora, porque no caso da Câmara não houve qualquer infração. De fato, o presidente Chico 2000, ele aceitou, acatou, porque ele tem a relação patronal com a servidora. E a partir do momento que ficou insustentável a continuidade da servidora, a Câmara tinha realmente que pagar, não tem outra saída, não tem outra opção. Mas precisamos refletir o quanto isso impacta a vida da população e das pessoas que não se sentem bem em pagar essa conta. Dito isso, acredito que em relação à servidora, eu me dou por satisfeita, vereadora Michele, acredito na palavra da vereadora Edna, não vejo necessidade em confirmar com a servidora, visto que a vereadora Edna é uma pessoa responsável, não estaria aqui criando uma história num dispositivo como essa comissão, que é um dispositivo oficial. Dou abertura para que essa servidora venha conversar comigo, com a vereadora Michele no gabinete, se ela se sentir confortável, mas jamais iria atrás dela, visto que ela está gestante, está passando por uma situação muito difícil, já foi exposta o suficiente. Acredito que seria uma violência maior inquiri-la e a palavra da senhora, para mim, é o suficiente. Em relação ao vereador Gilmário, acredito que nós devemos, enquanto comissão, acompanhar. Fico desconfortável, sim, dele ter subido em plenário para falar sobre isso, mas também acredito que cabe a essa casa não fingir que não aconteceu. Se tivesse acontecido no meu gabinete, eu acharia perfeitamente normal que a comissão me chamasse, que a comissão de ética me chamasse para conversar, porque é para isso que servem as comissões, para debater, não para acusar. Né? Assim como a gente fala sempre que quando abre-se uma comissão processante contra o prefeito, a gente não está condenando o prefeito, sim abrindo um processo de investigação, onde ele terá a oportunidade de se defender. A mesma coisa é debater algo como isso que aconteceu dentro de uma comissão. É prerrogativa da comissão. Então, me coloco aqui à disposição para acompanhar a denúncia que a senhora vai fazer, dar todo o respaldo para o que vai acontecer nessa casa, fazermos outras reuniões de acompanhamento e deliberações sobre o assunto. Essa é uma das
minhas pautas, e acredito que pauta de vocês duas, porque não faz sentido a gente não olhar a violência contra mulheres em todos os seus âmbitos, seja ela moral, doméstica ou no ambiente de trabalho, pior ainda, no ambiente político, é por isso que existe uma lei específica. Eu acredito que conseguimos esclarecer, mas deixo para a senhora a reflexão sobre o que responderemos para os munícipes em relação ao pagamento da multa. Eu, Maísa, como vereadora e como representante desses munícipes, acredito que essa responsabilidade não deveria ser deles. Passo para a senhora a reflexão sobre isso. Me dou por satisfeita, presidente Michele, o que é isso? Muito obrigada, vereadora Maísa. Vereadora Edna, mais alguma pontuação? Não, eu queria responder a vereadora, pode ser? Então, eu acho que você levantou questões, Maísa, que a gente pode debater ainda bastante aqui na casa ou até fora dela. Falar sobre privilégios. Quando eu falo privilégios, eu não estou, na minha conceituação, de onde eu venho, das leituras que eu faço, da trajetória de conhecimento que eu tenho, e de forma nenhuma estou desqualificando por ti dizer que você é uma pessoa branca, mulher branca, privilegiada. Isso é muito óbvio. Então, e na verdade, Maísa, quando a gente fala de privilégios, todos nós temos privilégios. Eu sou uma pessoa preta que tem privilégios também. Porque o fato de eu ter privilégio me coloca aqui. Se eu não tivesse o privilégio de ter uma capacidade, uma trajetória de vida em que minha mãe deixou de fazer muita coisa para ela, deixou de comprar as coisas em casa para poder dedicar naquela pobreza que para a gente só estudar, eu não teria estudado, eu não estaria aqui. Então, assim, isso é privilégio. E quando a gente fala em privilégio, a gente não está falando para desqualificar o outro. A gente está dizendo o seguinte: na sociedade que nós vivemos, há hierarquias sociais que às vezes são imperceptíveis para nós todos. Por exemplo, os homens têm privilégios. Independente se eles são brancos ou pretos, eles têm privilégios, pelo fato de serem homens. E é por isso que a sociedade é sustentada pelas costas das mulheres, nas costas das mulheres. A opressão contra as mulheres é a primeira forma de opressão antes mesmo do capitalismo. Mas o capitalismo se apropriou dessa opressão para poder manter as mulheres nessa condição. E é por isso que a gente tem representatividade. E é por isso que eu não vou para o plenário fazer uma crítica pessoal de vocês duas, embora a gente tenha divergências. Porque eu sei que ao fazer isso, eu não estou fazendo só contra vocês. Eu estou fazendo contra todas as mulheres. Porque nós, mulheres, nós não somos vistas como indivíduo. Assim como as pessoas pretas não são vistas como indivíduo. Quando a Maísa fala, enquanto mulher, que está aqui representando uma parte das mulheres nesse plenário, ela não é a Maísa só. São as mulheres. É algo que as mulheres fizeram com o mandato delas. Quando uma pessoa preta erra, não é o CPF daquela pessoa preta que erra. São todos os pretos. Está vendo como que é o preto? Está vendo como que é o negro? Então, a forma de opressão das mulheres, do povo preto, eles traçam caminhos muito parecidos ao longo da história. E toda opressão é uma hierarquia de privilégios. Então, todos nós temos privilégios. Alguns, e para a gente poder combater o machismo, para a gente combater o racismo, a primeira coisa a ser feita é a gente reconhecer esses privilégios. Por isso a gente não pode se ofender quando eu falo para você que você é privilegiado, que a Michele é privilegiada, porque claro que vocês são. E reconhecer isso não quer dizer descredenciar vocês, nem desqualificar vocês. E aí, o que eu faço com esse privilégio? O que eu, Edna, faço com o meu privilégio? Com o meu privilégio, eu faço o seguinte: eu monto uma equipe no meu gabinete que representa exatamente a diversidade que eu luto. É mais difícil? Sim, é mais difícil. Sabe por quê? Porque eu sou professora da universidade. E eu poderia ir na universidade e pegar os mais qualificados da universidade e trazer para trabalhar no meu gabinete. Mas eu não faço isso. Eu faço o mais difícil, que é para poder ser coerente com as pautas que eu defendo. Se eu defendo o povo negro, especialmente as mulheres negras, como é que minha chefe do gabinete não vai ser uma mulher negra? Tem que ser. E essa é uma demanda, é uma proposta minha desde a campanha. Eu já enfrentei muitos problemas com isso. Por exemplo, durante a campanha, foram poucas pessoas, inclusive próximas a mim, falaram assim: olha, você fica só defendendo as mulheres pretas, não é isso. Mas eu estou lá na base da liderança social. Então, quando eu falo de privilégios, quando eu falei de você eu me lembro muito bem na Assembleia Legislativa, numa audiência convocada pela Janaína Riva, na verdade eu te fiz um elogio. Não tem. Sabe por quê? O sentimento é meu, vereador. Sim, não, eu sei, mas talvez. Não
Tá, por isso eu estou pedindo desculpas aqui. Eu estou dizendo para você o seguinte, há uma literatura inteira sobre isso, sobre privilégios. Há uma literatura inteira sobre racismo. Só fazer um contraponto? Quando a senhora fala, há uma literatura toda, a gente precisa ver o privilégio. A senhora está julgando que eu não li a literatura. Talvez eu saiba muito menos que a senhora, tenho certeza que sim. Mas eu li a literatura, meu gabinete também tem a maioria pessoas pretas e periféricas. Então essa composição, esse cuidado que a senhora tem, eu também tenho. Então quando a senhora me explica, quase que eu sei que a senhora é professora, eu também sou, e a gente tem esse vício, né, de quase um tom professoral, para quem está em torno, parece assim, eu faço e você não faz. Então eu tenho um gabinete de 9 pessoas, das quais 5 são negras, das quais 7 são periféricas, das quais 7 são mulheres. Então toda a minha luta, ela também está no meu cotidiano. A minha escolha de gabinete também foi histórica. O movimento feminista, o movimento das mulheres é um movimento do qual eu faço parte antes de entrar na política. Tenho menos idade de experiência que a senhora, mas tenho minha trajetória muito legítima e autêntica e genuína dentro disso. Quando a senhora fala, apesar de ser quem é, me desculpe, soa que o que eu sou é pequeno. Então eu chamo a reflexão desse apesar. E todas as vezes que a senhora, ao falar em plenário, eu sou a única que faço isso e isso, quando a senhora se atém ao única de esquerda, ok. Agora, quando a senhora fala que todos estão sob o guarda-chuva de um governador, sob o guarda-chuva de um movimento de direita extrema, a senhora está, infelizmente, nos jogando dentro. E eu digo para a senhora, eu vou dizer quantas vezes for necessário, isso é incômodo, isso é violento. Porque a senhora coloca, eu não falo do mandato da senhora. Pelo contrário, quando as pessoas vêm e falam alguma coisa assim, vereadora Edna isso, vereadora Edna aquilo, eu defendo. A senhora é muito genuína e autêntica na sua conduta de mandato. E eu me considero genuína e autêntica na minha conduta de mandato. E acho um desserviço para nós três, que seja pauta, diminuir os mandatos umas das outras. Eu não fiz isso, essa sua interpretação eu respeito. Né? E quando eu falo de mim, não estou com isso diminuindo você. Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. Eu estou falando de mim para você entender. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que você é o contrário disso. E nunca fui empregado para falar isso. Estou falando aqui entre nós. E também, eu sou uma pessoa que vem da política também. Então, eu leio o jogo que está sendo jogado ali. Talvez eu tenha que destacar você em separado, porque de fato, talvez eu falando todo mundo, fica parecendo que é todo mundo igual. Aceito e apoio a sua indicação, mas eu não vou despolitizar a política, porque a política, ela precisa ser politizada, e ali ninguém está sozinho, ali discutindo ao seu bel prazer. Não, existe um jogo que está acontecendo ali na Câmara, no plenário, nos vereadores, eu leio esse jogo, e eu acho que todos nós lemos. Então, é sobre isso, não é sobre te desqualificar. E eu volto a dizer sobre a questão dos privilégios. Os privilégios são a forma pela qual a sociedade se hierarquiza, se organiza, e é através dos privilégios que se constrói a dominação, todo tipo de dominação. Em algum momento, cada um de nós, por ocuparmos o espaço que nós ocupamos, nós tivemos privilégios, nós somos privilegiados. A questão do privilégio é o que a gente faz com o privilégio que a gente tem. Essa é a questão, e é por isso que eu digo para você, que para mim, a coisa mais surpreendente, a coisa melhor do mundo é quando a gente tem pessoas que não passaram por situações, que pessoas negras, que pessoas que vêm da periferia, porque você não imagina o que é viver cotidianamente com racismo. Então, esse você não imagina não é uma frase de efeito, é uma frase que diz respeito à experiência de corpos que existem e que convivem diariamente, desde a mais tenra idade, com uma coisa abjeta que é o racismo, que interdita a gente de ocupar os espaços. E quando eu falo de privilégios, para chamar a atenção, porque o próprio movimento feminista e o movimento negro das mulheres teve uma ruptura exatamente por isso. Porque as mulheres brancas, muitas vezes, elas não se dão conta dos seus privilégios. E foi preciso que as mulheres negras começassem a discutir entre elas sobre não a sororidade, mas sobre a sua dororidade. E é sobre isso que nós estamos falando. Eu, agora, sabendo que você se sente dessa maneira, eu não vou mais fazer o destaque sobre isso, porque para mim, quando eu digo que alguém é privilegiado, mesmo assim, defende uma pauta da dor que ela nem conhece, para mim isso tem um destaque que merece ser falado.
né? Mas você entendeu como uma ofensa. E, na verdade, eu não estava falando isso, ao contrário. Eu sou uma pessoa que te admiro, que, inclusive, dentro do meu mandato, no meu gabinete, as pessoas te admiram, te respeitam pelas suas posturas que você teve naqueles 60 dias que você esteve aqui. Então, mas nós estamos numa luta política. E apesar de nós sermos mulheres, apesar do sentido de sermos minoria, de sofremos todas a opressão do mundo machista, mas há mulheres que sentem isso de uma forma muito mais pesada. E as mulheres pretas são esse tipo de gente. São as pessoas que mais sentem isso. E é por isso que a Edna Sampaio é a primeira vereadora preta a chegar nesta casa. As mulheres brancas já ocuparam muitas vezes essa casa, em número muito reduzido. Nós precisamos mudar isso? Precisamos. Mas para que a gente possa ter uma comunhão, uma força entre as mulheres, a gente precisa entender que dentro das mulheres também existe essa hierarquia, também existe privilégios, que a gente tem que se questionar sobre isso. Sobre a questão da... Eu quero responder todas as questões, se me permitem. Vereadora, só vou pedir para a senhora conseguir ser mais objetiva, porque a gente já saiu totalmente aqui do tema. Mas é bom, eu acho que é importante esse debate. É a primeira vez que a gente faz ele, é interessante. Então, interessante, inclusive até para desmistificar qual é o objetivo do próprio trabalho da comissão, né? Foi isso que eu disse inicialmente. É isso que a gente está fazendo aqui. Agora, mesmo estarmos abertos para esse debate, eu acho que a gente consegue, se a gente for um pouquinho mais objetivo, a gente vai ter um melhor sobre resultado. a questão do pagamento da indenização. Primeiro, olha só a contradição, Maísa. As pessoas estão ofendidas porque supostamente o direito de uma mulher preta foi violado. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não se sentem, não querem pagar o direito dessa mulher. Veja, há uma contradição enorme aí. Como assim eu pagar? Por que eu pagaria? Eu sou uma servidora pública enquanto vereadora. E a casa me dá condições para eu trabalhar. O meu mandato, assim como o seu, assim como o da Michele, qualquer um de nós, é um instrumento de interesse público. Nós estamos aqui, não é por qualquer outra razão, senão de responder aquilo que nos trouxe aqui. E nada, nenhuma coisa pode interferir, pode impedir isso, sob pena da gente não conseguir cumprir o nosso papel. Então nós temos uma responsabilidade, que é uma responsabilidade pública. E é por isso que os contratos, imagina se todos nós aqui tivéssemos que contratar o nosso CPF, as pessoas que trabalham com a gente. Você já imaginou isso? O que aconteceria com a gente? Será que alguém ia querer esse mandato? Não ia, né? Então a gente tem e pode exercer a nossa função pedagógica de dizer para as pessoas que o Estado, onde o poder privado entregava os bens para poder manter o Estado, foi na Idade Média. Hoje o Estado é profissional. Hoje nós pagamos impostos justamente para poder, inclusive, a política funcionar. É para isso que é o imposto. E aqui, aí eu vou dizer assim, então é uma incoerência de quem não conhece a administração pública, de quem não sabe como funciona a administração pública e de quem não consegue entender qual é a função de um mandato de um vereador ou de uma vereadora aqui. Mas mesmo não sendo minha função pagar, porque inclusive seria um crime eu pagar pessoalmente, porque na administração pública não se aceita que o ente privado cubra as despesas do ente público, porque isso da cadeia, da prevaricação, é um crime contra a administração pública, né? Mas mesmo que eu tivesse, supondo que eu poderia, que seria minha obrigação pagar, o que não é, e é ilegal, impossível que isso acontecer. Eu já não recebo salário de vereadora, eu já disse isso 500 vezes. E eu não recebo salário de vereadora, nós temos 25 colegas aqui. Alguém deixou sua função de receber o seu ganha-pão que usava, que fazia antes para poder ser vereador? Nós temos, mas eu estou falando de servidores públicos. Nós temos vários servidores públicos, nós temos médicos, nós temos fiscais. Eu sou a primeira que faço isso. A primeira que fala, não, eu não quero, justamente porque eu sabia que ia acontecer isso. Eu tenho colegas vereadoras do interior que elas são professoras e são vereadoras também. Eu não quis isso para mim. Por quê? Primeiro que eu tenho duas carreiras e seria muito sacrifício para mim ter que me dedicar a três funções públicas. Terceiro, porque não é sobre dinheiro para mim. É sobre ocupar um espaço para o qual eu fui chamada a ocupar e fui eleita para isso. Então, eu abro mão desse salário. E o que a servidora recebeu, então, todo ano, o prefeito, o Poder Executivo faz uma peça orçamentária, mandando para cá o salário dos 20
25 vereadores, mas aqui só recebe 24. Então, todo ano sobra nos caixas da Câmara Municipal de Cuiabá mais de 245 mil relativo ao pagamento do salário da vereadora Edna Sampaio. O que significou a indenização de uma servidora que tem direito de receber? Significou 1/3 desse recurso anualmente. Então, para mim, esse tipo de argumento, Maísa, eu sei que não é seu, você está trazendo o que te trouxeram, mas é preciso dizer para as pessoas, não é a vereadora que paga. É preciso dizer para as pessoas entenderem como funciona a administração pública. Do contrário, a gente vai estar permitindo, inclusive, que o entendimento das pessoas gere ódio e rancor sobre a política e gere, inclusive, um incentivo àqueles que burlam as regras institucionais para se manterem. Obrigada, vereadora Edna. Bom, eu acredito que o objeto da nossa reunião, ele tenha... E é bem perfil, porque nós mulheres temos realmente muitas opiniões e muitas reflexões sobre tantas coisas. E como uma comissão nova aqui, nós teremos muitos assuntos a ser debatidos, assim, que são de extrema relevância para nós e para a sociedade. E quero dizer também que, como a vereadora Edna colocou aqui, que o seu mandato é de interesse público, como todos os nossos, e que ouvi até na sessão que não deveríamos falar daquele assunto porque era um assunto pessoal. Então, que fique claro, é um assunto público e nós estamos tratando nesta comissão com muita responsabilidade e com aquilo que eu acredito que deve ser feito, com a verdade. E aqui, então, estamos trazendo, por meio da vereadora e com todas as colocações de dúvidas aqui, aquilo que as pessoas querem saber, a verdade. Né? Aí eu gostaria também de comentar com relação, porque assim, hoje, como presidente desta comissão, eu vim disposta a ouvir. Ouvir, porque eu sabia que os meus questionamentos, você já iria responder com a minha primeira pergunta, o que aconteceu, a gente quer saber. Então eu não vim disposta, eu vim bem com o copo vazio mesmo, não vim disposta a dar minhas opiniões com relação a esse fato. Mas algumas pontuações feitas aqui, eu acredito que como nós estendemos o tema, elas precisam ser ditas. A comunicação eficaz, ela não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que o outro entende. E eu também, como a vereadora Maísa pontuou, me sinto desrespeitada, diminuída, essa é a palavra, diminuída. Quando, na maioria das vezes, estamos na comissão de mulheres parlamentares, e nós somos colocadas nessa condição de privilegiadas, brancas, como se a nossa luta ela fosse bem menor do que a sua. Não é menor, ela é diferente. E eu aqui, confesso, a mais nova, 2 anos mais nova, mas a mais nova. Muitas outras pessoas, não só aqui dentro da casa, diante de vocês duas, mas aí fora, tem muitas, mas muitas capacidades melhores que a minha. São muito mais preparadas do que eu. E eu entrei nessa casa sabendo que existem muitas pessoas muito mais preparadas. Existe uma vereadora aqui que tem anos e anos de sindicalista, de doutora em política, é professora da matemática, muito, mas muito mais capacitada tecnicamente do que eu. Mas eu estou aqui. E isso me caracteriza, inclusive hoje, em presidir essa casa. É pela minha capacidade técnica ou não? Estamos aqui em conjunto. Em conjunto. E eu gostaria, vereadora, de colocar, mesmo que por muitas vezes ela ou eu tenhamos no sentido diminuídas, não fizemos disso uma pauta porque nós te compreendemos. E hoje a gente te pede essa compreensão. Como você já fez a sua retratação com a Maísa, eu já tomei para mim, já está tudo certo. Mas daqui para frente eu acho que o inteligente é esse, que erra, aprende e não volta a cometer. Eu, por muitas vezes te ouvindo falar, percebia que em alguns momentos eu fazia falas que não deveria um termo ou outro estar colocado na minha fala. Aprendi e não voltei a cometer. E eu acho que essa deve ser mais um momento de ser colocado isso, porque a palavra, apesar de ser
já gerou tantos problemas, inclusive em debates políticos. Apesar de ser mulher, apesar de ser privilegiada, apesar de ser branca, isso descaracteriza totalmente nós, mulheres nesse parlamento, da nossa luta em conjunto, que por muitas vezes já dissemos, você claramente defende a sua bandeira, Maísa claramente tem a bandeira dela, eu a minha, mas temos uma em comum, que é a mulher. E essa nos une, e por isso, de forma tão respeitosa, estamos aqui, te ouvindo, para não falarmos na mídia, para não usarmos um tema desse que foi palanque, para quem quis subir nesse palanque, não fomos nós que subimos nesse palanque. Inclusive, na minha fala da última sessão, eu trouxe os meus assuntos e 1 minuto e meio comentei sobre esse assunto que eu queria deixar para que as pessoas compreendessem que aqui tem uma comissão e ela funciona com muito respeito. Então, eu acho que daqui para frente é a primeira reunião onde a gente aborda temas que, inclusive, no início da reunião, nos causam desconforto. Causou desconforto quando, inclusive, nós três aqui, eu fiquei analisando, nós três aqui começamos a debater, porque cada um tem um ponto de vista. Agora, que fique claro aqui, gente, nós não podemos entrar num debate de quem tem mais representatividade ou legitimidade, ou força, ou inteligência, ou conhecimento teórico para dizer sobre este ou aquele assunto. Ocupamos um lugar que foi conquistado por nós, com o seu mandato, com o seu público, com as pessoas que acreditam nas suas bandeiras, é por isso que nós estamos aqui. Então, para finalizar, acolhemos o pedido, ouvimos a vereadora Edna, foi feito um acordo, o acordo de que esta servidora gestante, não, para o bem dela, para o bem do mandato. Então, quando a gente tem uma lei que protege a gestante, é por quê? Porque a gente não quer que esta gestante, que é trabalhadora, seja prejudicada com uma demissão. Se neste caso, o benefício foi que elas realmente entrassem nesse acordo para que essa servidora não tivesse uma carga horária excessiva, não tivesse um trabalho que na condição de gestante fosse trazer desconforto físico e emocional, esse acordo foi feito, a Câmara pagou, porque é de responsabilidade original que a Câmara faça os pagamentos dos trabalhadores desta casa, como a Câmara tem responsabilidade de fazer o pagamento dos nossos servidores, assim foi feito. Esta é uma servidora, não sei se a Maísa já sabia, é uma servidora cedida do município de Cuiabá, da Secretaria de Educação, e ela voltou, inclusive, para o seu lugar de origem, né? Então, assim, essa servidora não ficou desempregada, essa servidora não ficou desamparada. Eu acho que talvez, até por isso, algumas pessoas, alguns munícipes tenham já ficado indigestos com os 70 mil que foi pago, porque ela não ficou desempregada, ela voltou ao seu trabalho, né? Então, por isso, e aí, qual que é a forma mais correta de se fazer? É isso, gente, é trazer explicação, é trazer a verdade, é a gente realmente se calar para a imprensa quando somos questionadas antes da gente estar aqui ouvindo. É realmente a gente dizer, olha, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não sei sobre isso, eu vou ter que ver. Isso aqui, realmente, eu não tenho segurança para responder. E foi isso que eu fiz. Quando a vereadora Maísa veio conversar comigo, vereadora, o que você acha da gente? Eu falei, mas é isso que eu já estava pensando, por isso que nem está na minha pauta falar disso hoje. Porque eu já ia convocar, e eu estava falando com a doutora Fabiana exatamente para saber, porque como foi dito na nossa reunião inaugural, que esta comissão abriria espaço para debater temas relacionados a mulheres, para trazer instituições, para trazer, inclusive falamos da Delegacia da Mulher, movimentos, enfim, trazermos aqui todos os temas, inclusive como se fossem mini audiências públicas, ou até motivarmos as sessões solenes de audiências públicas de temas trazidos para dentro desta comissão. Eu falei para ela, isso está dentro, eu posso convocar uma reunião? Ela falou, naturalmente, vereadora. E quando a Maísa veio falar, eu falei, já estou pensando nisso, então fechou, vamos fazer isso. E foi assim que a gente se comportou até esta reunião. Então, as pautas já foram colocadas, as explicações já foram dadas, as dúvidas já foram sanadas. Eu dou por encerrada essa reunião. Só dar
um minutinho aqui, Michele, só para poder dizer o seguinte. A gente tem que aprender, na minha opinião, quando eu falo a gente tem que aprender, eu estou falando vocês têm que aprender. Entenda que a minha forma de falar inclui também. A gente tem que aprender a lidar com a nossa divergência, né? Porque quando eu falo, eu nunca, em momento nenhum nessa sessão, mesmo nas suas falas em que eu discordava completamente, é preciso resgatar isso. Eu acho que eu não me sinto em nenhum momento em débito com respeito em relação a vocês. Não me sinto da minha parte. Não, e esse é o meu sentimento. Porque em nenhum momento, mesmo naquilo que eu mais divergi, eu nunca fui para cima de ninguém aqui, de nenhuma mulher. Né? Não fui para cima de você. Por exemplo, quando a gente voltou aqui na casa aquele projeto que homenageava a chacina de Jacarezinho, em nenhum momento eu falei do seu voto. Eu em nenhum momento questionei isso. Eu sempre respeitei. Por mais divergência, ali foi uma divergência estrutural. Ali foi uma divergência inegociável para mim, porque depois, inclusive, os policiais foram condenados. Depois, quando a gente votou o projeto do Dia do Orgulho Hétero, vereadora, qual que é o tema? Porque a gente já finalizou a reunião, eu só finalizar. Não tem nada a ver, porque você está falando do meu desrespeito. Eu falei desrespeito e na sequência eu falei desrespeito, não, diminuir. Eu nunca diminui você. Mas foi o que eu senti, Ao vereadora. contrário. Vocês falaram. Você falou que do seu sentimento você não quis diminuir ninguém. Eu só reiterei que eu senti como ela. Então, mas eu me senti totalmente desrespeitada nessa sessão, na última, porque o Milemar foi lá, fez uma coisa abjeta contra mim, sem nunca ter falado comigo, e na sequência, eu me senti muito desrespeitada. Eu estou falando do meu sentimento também, que pode não ser, para vocês a interpretação também seja outra, né? Mas eu me senti muito desrespeitada, porque até aquele momento, nenhum de vocês já veio falar comigo, e esse assunto foi, de uma forma ou de outra, ainda que eu não tivesse entrado, mas eu estava ali, claramente, de novo, sofrendo uma violência dentro do plenário, transmitido. E você sabia que para situações como essa, agravamento de penas, houve circulação de vídeos contra mim. É uma coisa que não vai ter recuperação, entendeu? As pessoas produziram isso. Então, o que eu gostaria é que a gente pudesse divergir, só um pouquinho mais. mas eu me senti desrespeitada e violentada também. Vereadora, é o seguinte, você já está fazendo uma representação com relação ao vereador Germar. Exato. Nós já tratamos esse assunto aqui no início. Nós já falamos sobre isso. Agora, sim, a gente precisa deixar claro aqui, primeiro, a reunião foi convocada para um tema, mas falando de vários, porque este tema desdobrou outros. Ok, tratamos, eu te dei o direito da fala, mas você teve o direito da fala, eu ouvi as duas atentamente, dei a minha percepção, da mesma maneira que você deu a sua percepção. Agora, eu não posso, todas as vezes que eu der a minha percepção, eu ter aí novamente você dizendo isso, aquilo, voltando no assunto que a gente já falou. É que eu não posso também aceitar que você fale e eu me silencie. Mas, gente, você já falou, eu não estou te silenciando. Eu não estou te silenciando. Você tinha falado. Então, mas você entende que eu te ouvi atentamente, você deu a sua opinião, você deu o seu sentimento, você deu a sua ótica e eu agora dei a minha. Quer dizer, então, que a sua opinião, a sua maneira de ver os fatos é mais relevante do que a minha? Não, quer dizer que quando você fala de mim, eu preciso te responder. Mas você já tinha falado, Eu não tinha respondido a você, presidente, a senhora. A senhora não tinha falado. Exato, porque vocês já tinham se expressado. Mas tudo bem. Vamos encerrar agora aqui. Então, na verdade é o seguinte, quem determina aqui se vai encerrar ou se vai começar é a presidente. E eu dei toda a liberdade de vocês falarem. Inclusive, eu acredito, pelo fato de não estar sendo transmitido, essa ordem até ficou prejudicada no início. Ficou prejudicada, porque aí até esqueceram que isso aqui era uma reunião de comissão e tinha presidente. Agora vamos retomar a ordem. Maísa já falou, perguntei se tinha mais alguma coisa para falar. Não tinha. Vereadora, a senhora já falou, explicou os fatos, está aqui pontuado, pontuou que realmente se sentiu prejudicada ali no plenário, de repente não ter a defesa das vereadoras, de não ter levado em consideração que foi sofrido
uma violência, essa violência já foi, inclusive, chegou a esta casa, chegou a esta comissão, estaremos acompanhando bem de perto isso. Esta representação, como a senhora já mostrou, vai ser também colocada na comissão de ética. Então, ok, vamos, já temos a clareza do objeto desta reunião. A senhora não cometeu nenhuma injustiça, a senhora fez um acordo com a sua servidora gestante, que saiu, inclusive, muito melhor. Por quê? Porque seria pior se ela permanecesse no cargo que ela não queria estar, gestante, trabalhando, de repente, horas a mais, como você disse, a primeira a chegar, a última a sair. Então, ok, os recursos que foram pagos a ela, indenizatórios, foram pagos como deveriam ser pagos pela Câmara, respeitando todos os direitos trabalhistas dessa servidora, que não teve nenhum prejuízo. Eu acredito que o objeto da reunião foi pontuado, tivemos mais um objeto que desencadeou, que é a circunstância da violência política de gênero, estaremos acompanhando isso. Ok, senhoras? Teremos mais reuniões para debatermos temas como esse, porque essa comissão não é, mais uma vez, apenas para deliberar projetos que estarão aqui para pareceres, mas sim para tratarmos de assuntos que, inclusive, ao longo dos meses, dos anos, teremos aí até um pouco mais de conforto. É a primeira de realmente aprendermos a olhar a perspectiva, a visão e o sentimento de cada uma de nós, porque a nossa representação. E quando acontecer isso, né? Primeiro fala com a pessoa, antes de se colocar no ponto. Só isso. Ok. Seremos aí as vereadoras que faremos aquilo que nós acreditamos que deve ser o correto. O vereador que fizer isso, ele que arque com a sua consciência, e nós responderemos assim que nós acreditarmos que seja o fato de responder ou não, até porque a voz e a consciência, ela é individual. Obrigada, vereadora. Dado por encerrada esta sessão. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.